Bom, pessoal, vamos começando por aqui então, tá? Tá chegando mais algumas pessoas ainda, mas a gente respeita a todos aí que já entraram, vamos começar, tá? Ricardo falando aqui, tá? Estamos aqui, eu e o Michel, para contar um pouquinho mais aí sobre os resultados e sobre o mercado e expectativa do middle market aqui na M8, tá? E dos fundos da M8. Então, para começar aqui um pouquinho, né, vamos falar rapidamente aqui dos os fundos que investem até 100% em cotas de FDIC, tá? Hoje o Opportunities, né, segue fechado, tá? Hoje a liquidez dele vem muito bem, né? A gente está com uma posição um pouco maior em fundos abertos, a gente está aí com 40,55 com liquidez até 30 dias. O número de FDICs, né, segue alto aí, são 51 FDICs investidos, tá? Com relação ao índice de subordinação júnior médio no mês, está em 34,44 e o índice de perda está abaixo de 3%, tá? São 2,96. O fundo aí continua rendendo aí muito bem, os 126% no ano. E o Advanced, né, que é a sequência dele, tá? Os números são muito parecidos, são 53 FDICs, mas a carteira de crédito é muito similar. A gente tem um pouco menos de FDIC aberto e um pouco mais de caixa, né? Vocês podem observar que o Português está com 4,78 de caixa e o Advanced 6,72. Tá? O índice de mezanino e sênior continua muito parecido entre as duas carteiras, né? Aproximadamente 80%. Né? E com relação à rentabilidade, o fundo está hoje rendendo no ano 124,63, arredondando aí, desde o início da quase 125, tá? Por cento do CDI. O interessante aqui, tá? Relembrando aí a todos, que o Advanced ele já se tornou um FIC-FDIC, ou seja, ele já começou a galgar da isenção do Come Cotas, tá? Então, ele virou, né, no final do mês, agora de outubro, dia 27, e o Opportunities vai virar agora no final desse mês. Tá? Isso é um desencaixe ali, né, junto ao administrador que mandou, né, a assembleia um pouco antes, um fundo e depois a do outro. Tá? O M8 Credit Strategy, né, também segue aí na sua mesma toada. Esse mês a gente teve uma rentabilidade similar ao mês passado, né? Nas cotas sub vem, cota subordinada júnior, vem tendo alguns ajustes ali, né? Mas o fundo no ano ainda continua muito bem, 142% do CDI. Tá? A liquidez se mantém muito parecida, né? A subordinação júnior também 30%, o índice de perda em 2,69%. Tá? Carteira de 30 FDICs, né? Óbvio, ele é um pouco, o número de FDICs é um pouco menor, porque a gente tem uma concentração maior em cotas júnior, são 12 cotas júnior hoje, e acho que são 14, tem 10 mezaninos, tá bom? Então, aqui é a parte dos FDICs, tá? Dos FIC-FDICs. O Strategy também, a gente está numa assembleia, que talvez alguns de vocês aí tenham clientes no Strategy, a gente vem trabalhando uma assembleia para escolher 100% das assinaturas, para ele também virar um FIC-FDIC isento de Come Cotas, tá? Aqui um pouquinho da carteira do Opportunities, né? A gente está com uma exposição máxima em um FDIC, tá? De 10%, que é o SFT, o SAFAT, tá? Os índices se mantêm, né? São 60% ali aproximadamente em FDIC sob gestão M8, né? E 51 fundos. O Advanced, também uma carteira de 53 fundos, maior posição hoje também do SAFAT, tá? Um pouquinho abaixo de 10%. E os índices de PDD e recompras dos mesmos, né, da mesma carteira. E os fundos sob gestão M8, um pouquinho acima do Opportunities, nós estamos com 70% em fundos da M8. Aqui é a carteira do Strategy, tá? São 29 fundos hoje, né? Como eu comentei, um pouco menos pulverizado, né, do que o Advanced e o Opportunities. Muito disso, só interrompendo um pouco, Ricardo, muito disso porque
Como esse fundo carrega um pouco mais de cota mezanino, de alguns FDICs e as cotas subordinadas júniores, pela política aqui da M8, cotas mezaninos subordinadas são só de FDICs de gestão M8. Então, por isso, a concentração aqui mais na casa, tá? Com quase 90%, bom, por volta de 93%. Com relação aos fundos de renda fixa, a gente teve um crescimento interessante do Capital Plus, que é uma renda fixa pós-fixado, e que tem ali hoje 37,66 em cota sênior de FIC aberto. Tá? Hoje a gente está com uma exposição um pouco maior em caixa, né? Devido aí a baixo retorno aí dos high grades, né? Como todo mundo já vem entendendo aí nos últimos calls. Tá? Mas o fundo vem, né, esse mês aí um pouquinho abaixo do que ele vinha rendendo. A gente rendeu aí 103% do CDI, tá? Mas no ano se mantém bem, né? Desde o início aí também na meta aí que a gente gosta para essa classe de renda fixa. Previdência não muito diferente. A gente fez um ajuste nele, né? A gente criou o fundo de investimento FIFE, né? Que é como se fosse um master, tá? Então você vê ali uma mudança da taxa de gestão, né? A gente devolve esse 0,5%, 100% para vocês, alocadores, e a taxa de performance, que era de 40%, né? Vocês vão receber 4% sobre o CDI, 100%, né? Dessa taxa que está no fundo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, depois podem me perguntar, tá? Aqui um pouquinho da carteira, do Capital Plus. A grande diferença aqui está realmente nos FDICs, óbvio, né? Que a gente tem uma concentração maior, mas hoje a concentração está em 22 FDICs, tá? Todos os FDICs aqui no mesmo modelo, muito excedente, muito sacado, pulverizado, com subordinação alta. Depois, a principal posição são títulos soberanos, né? Caixa, realmente o caixa está mais alto, né? E com relação às letras financeiras, é a terceira maior posição, né? Depois os corporativos, né? Naqueles mesmos segmentos você já conhece: energia elétrica, saneamento, locação de veículo, telecom, mineração e siderurgia. E aqui estão todos os papéis que a gente vai disponibilizar na apresentação depois para vocês. Previdência, né? A carteira aqui do Master, né? Do FIFE. Então, muito parecido, só que um pouco mais de caixa, né? Hoje a maior posição é caixa, porque aqui os FDICs podem ir até 25%, né? Conforme a SUSEP. O restante também letra financeira, locação de veículos, a gente tem uma posição um pouco maior em localiza, volta de 2%. Energia elétrica, telecom, saneamento, agronegócio, né? E mineração e siderurgia. Então, seguimos mais ou menos na mesma toada, porém, um pouco mais de caixa devido aos spreads terem fechado muito. Da minha parte é isso. Vou passar a bola para o Michel aqui, comentar um pouco sobre o mercado, né, sobre a indústria de middle market e o que ele está vendo para o futuro aí também. Bom, gente, boa tarde. Vamos falar um pouco aí de forma separada, tá, do crédito que compõe as carteiras dos FDICs investidos e depois um pouco do crédito high grade, tá? Bom, o setor de duplicatas, né, onde a gente atua bastante aí com os excedentes muito sacados, a gente está passando por um mês agora, né, esses últimos 2 meses do ano, muito fortes, tá? A gente, principalmente, por conta de Black Friday e por conta de final de ano, tá? Esse é um momento em que as empresas trabalham muito, geram muitos recebíveis e é onde os bancos também acabam reduzindo um pouco suas posições em crédito. Não só pela fase atual de um risco de crédito um pouco mais elevado, mas também por conta de balanço e etc. Tá? Então, dentro do movimento de duplicatas e dentro do movimento de FDICs que compram essas duplicatas como ativos de crédito, a gente, no mês passado, bateu um recorde mensal de operações. A gente teve um volume operado, um índice que a gente chama de um VOP, de mais de 2 bilhões de reais. Isso é realmente um marco aqui na M8, tá? E mostra aí a força desse mercado hoje. Tá? Para o próximo mês agora, a gente espera, apesar de a gente ter 15 dias a menos, né, que o ano deve terminar aí na terceira semana de dezembro, por conta dos feriados,
a gente deve ter um mês aí também bastante forte até esse momento, tá? Então, a gente espera ter ativo e os FDICs captando para suprir aí as necessidades e o crescimento do crédito advance, do crédito strategy e dos fundos de renda fixa para manter sempre o FDIC, que é onde a gente busca o yield nas carteiras, no seu máximo, tá? Dentro ainda dos FDICs, tá? A gente, por mais que a gente esteja passando por um momento de crédito, aí a gente acompanhando nas notícias, acompanhando diariamente nos grupos, etc., um mercado de crédito ainda bastante hostil, né? A gente está aí, continua batendo recordes de recuperações judiciais, empresas não pagando as contas, etc., por conta da elevada taxa de juros que tem aquele perfil de esquizar o caixa das empresas em relação às despesas financeiras, obrigando as empresas a pedirem RJ, né? Apesar disso, a nossa carteira aqui ela ainda continua muito saudável, né? Como a gente trabalha, na maioria, com recebíveis pulverizados de curtíssimo prazo, tá? Então a gente está falando aqui de investimentos em FDICs acima de que compram créditos de mais de 6 mil empresas, com mais de 180 mil pagadores de boletos, o efeito da pulverização acaba trazendo também um efeito de spread excedente, no que, apesar desse mercado hostil de crédito, os bons pagadores acabam compensando nos juros aí a rentabilidade das cotas juntas, tá? Hoje, o nosso prazo médio de recebíveis dos FDICs investidos está em torno de 47 dias, e a liquidez da carteira, que são os títulos pagos, as duplicatas pagas em dias dentro dos FDICs investidos, está em torno de 94%. Tá? Então, a gente consegue entender que esses FDICs, quando você tem uma consultora de crédito por trás, que é o modelo de crédito que a gente gosta e que a gente investe atuando de forma bastante forte na cobrança, eles obtêm bons resultados. Tá? Então, os índices de recompra, né, que é um índice de risco muito importante, que é quando um dos sacados, uma duplicata não paga, esse tomador de crédito, que é o cedente, ele substitui esse título por outro, né, usando a cobrigação, que é uma das garantias aí na operação. Esse índice está abaixo de 3%. Tá? O que significa que a carteira está extremamente saudável aí, mesmo nesse período. Tá? PDDs, que são as provisões, as perdas, nosso índice médio está em 2,94. Obviamente que tem alguns FDICs que têm uma PDD um pouco mais alta, outros que têm uma PDD um pouco mais baixa, mas a nossa média aqui está em 2,94, grande parte também por conta do spread excedente. Tá? Hoje, o maior FDIC que a gente tem em provisão aí não chega a 10%. Tá? Então, isso é uma coisa que dá muita tranquilidade quando a gente tem uma subordinação de 30%. Tá? Subordinação júnior, tá? Que é a nossa proteção da cota júnior relacionada às cotas sêniores e mezaninos que a gente investe. Nosso índice médio hoje está em 34,95%. Tá? Importante dizer, mesmo com o mercado de crédito difícil, mesmo com a taxa de juros alta, que afeta bastante a pequena e média empresa, este índice esse ano passou praticamente o ano inteiro acima de 34%. O que mostra uma revolvência no crédito bastante forte aí para dentro dos nossos. É a mesma rentabilidade das cotas juros, né? Que também vem recuperando em relação ao ano passado e foi uma recuperação boa, né? Sim, tá? As cotas júniores esse ano estão aí trabalhando numa média de 21, 22%, tá? Da carteira. Recuperaram um pouco, estão um pouco melhores sim do que o ano passado. No começo do ano, no primeiro semestre, a gente achou que elas iam vir muito fortes esse ano, mas com a piora no cenário de crédito e a confiança do empresário por conta da taxa de juros e da insegurança fiscal, esses resultados acabaram aí ficando um pouco aquém do que a gente esperava, porém ainda satisfatórios. Tá? Então, isso, de certa forma, aí deu uma tranquilidade, mas ainda ficar de olho para o próximo período. O interessante é que a taxa média de operação que os FDICs têm feito com as empresas
ela está em torno de 2,36. Tá? Isso a gente consegue ver que, pela liquidez que o mercado de FDICs está tendo, a partir de novos investidores e novos FDICs entrando na concorrência do mercado, os FDICs, as consultoras não estão conseguindo repassar essa taxa na ponta final, porque tem muito dinheiro em crédito. Então, o efeito é basicamente o mesmo do que o que a gente está vendo no high grade, né? Muita liquidez, as empresas aproveitando para reperfilar as dívidas com taxas mais baixas. Então, quando a gente não consegue repassar a taxa na ponta, o FDIC não consegue repassar a taxa na ponta, significa que a margem do FDIC também fica reduzida. E isso acaba afetando a cota júnior. Por isso que a cota júnior aí também está tendo um resultado aquém do esperado para o ano. Tá? O custo do passivo dos investidores dos FDICs para a cota júnior, já que é ela que paga essa remuneração de CDI mais 3, CDI mais 3,5, o CDI subindo, esse custo do FDIC aumenta, só que o FDIC lá na ponta não consegue repassar pela alta liquidez do mercado. Né? De certa forma, as contas júniores estão rendendo de forma satisfatória. A gente está feliz com o resultado. Por quê? Porque o mercado de crédito está, sim, muito ruim. A gente vê aí as RJs, mas as carteiras estão se mantendo estáveis aí e conseguindo entregar um bom retorno para as cotas júniores e sêniores. Tá? Hoje, o nosso índice de caixa, que mede o índice operacional do FDIC, está em torno de 10%, tá? O que é um índice saudável, onde o FDIC não fica com um caixa muito alto sobrando e fica com dinheiro disponível aí para algumas oportunidades de operações melhores que possam aparecer. Tá? Então, dentro da parte de FDICs é isso. De novo, estamos super tranquilos aí. Tá? A ideia é trabalhar, aumentar um pouco o caixa dos nossos fundos aqui que investem nos FDICs nesse final de ano, tá? Ainda por conta de uma incerteza de como vai ser o início do ano que vem. Né? Esse início desse ano foi muito forte, né? Os fundos operaram muito bem, existiu uma perspectiva de melhora na economia lá no começo do ano que não se confirmou por conta da insegurança fiscal. Isso atrapalha muito na confiança do empresário em investimento e que acarreta aí na menor geração de papéis e de duplicatas aí na aquisição dos FDICs. Então, por conta dessas incertezas para o começo do ano, a gente prefere manter o caixa dos nossos FIC e FDICs aí mais altos, esperando aí oportunidade e ver como é que vai ser o ano. Tá? Na questão do high grade, tá? Acho que isso é o que o Ricardo falou, está todo mundo acompanhando, né? Dadas as proporções entre tamanho de operações e empresas, mas segue a mesma toada, né? A gente está com um fluxo de liquidez e fluxo de capital para todos os fundos de renda fixa muito altos, né? Então, isso obviamente causa um fechamento aí da curva em relação aos spreads, né? O que faz com que a gente também mantenha o caixa alto, já que a gente trabalha o yield dos nossos fundos de renda fixa em torno dos FDICs, né? A gente consegue deixar o caixa um pouco mais alto sem prejudicar o retorno do fundo, né? A nossa cabeça aqui, como acho que todo mundo já sabe, é uma cabeça conservadora. A gente não vai trabalhar muito com volatilidade, a gente não quer muita exposição de risco a risco mercado, e sim a gente tem uma cabeça aqui em carrego de crédito bem conservadora. Tá? Então, a gente não está olhando o retorno no mês a mês, a gente está olhando os fundos aí, a longevidade dos fundos com menor volatilidade. Por conta disso, nossos fundos estão com caixa elevado, a gente não está entrando aí nessas novas emissões que estão aparecendo, é muito difícil, apesar de ter um book de crédito hoje com mais de 65 empresas aprovadas, hoje a gente tem exposição aí a 20 e poucas empresas, tá? De forma proposital, porque também a gente tem a incerteza de que algum evento possa ocorrer aí nos próximos meses e que provoque aí uma abertura de taxa aí nos papéis. A gente não quer estar exposto a esse risco, tá? Vamos lá, como alguns pontos fortes, né, que a gente entende aqui da gestão dos fundos, né, o movimento sazonal forte, né, então, assim, tá o movimento para esse ano, tirando, né, a questão das rentabilidades das cotas júniores,
afetadas por questão de curva de juros e etc., nem tanto por inadimplência, né? Mas está dentro do nosso projetado, né? As carteiras, o crescimento das carteiras, a forma como os FDICs estão entregando os resultados, os índices de risco está exatamente dentro do que a gente imaginou, né? Dentro dos parâmetros, inclusive, que a gente tem já há alguns anos. Que a gente tem há alguns anos, isso. Parâmetros mudados. Originação de ativos, ela está muito boa, tá? Para vocês, só para colocar para vocês, a gente colocou de pé no mês passado 4 FDICs novos, então isso acaba suportando a entrada de recursos, a captação de recursos do Advanced, por exemplo, que está forte, tanto quanto a do Capital Plus aí do Previdência, que também estão fortes. A gente acaba tendo aí um suporte desses fundos novos dentro das características do que a gente gosta e da forma como a gente sempre atuou no crédito pulverizado. Então, a gente tem ativos hoje para suportar esse crescimento, sem prejudicar o retorno das carteiras, né? E o principal de tudo, né? A pulverização que a gente mantém na carteira, né? Trabalhando 53 FDICs, originando sempre boas consultoras de crédito e com um nível de colchão de garantia muito estável, tá? Então, a gente continua, né, os índices de risco para baixo, mas principalmente o nível de subordinação que a gente tem nas carteiras hoje está se mostrando bastante forte, tá? Eu acho um detalhe importante que eu passo nas reuniões, né, o pior cenário, né, de crédito que a gente já passou lá atrás, principalmente nesse mercado que foi pandemia, foi quando as nossas PDDs médias subiram aí para 7,54%. E realmente foi um dos piores cenários de crédito que eu, em 20 anos de mercado, já presenciei, tá? Então, assim, mesmo com 7,54 de PDD, de perdas nesse pior cenário, que depois, óbvio, foram recuperadas, a gente ainda teria quase 30% de gordura de cota júniores aí para suportar. Então, a nossa carteira hoje, com um índice de abaixo de 3%, deixa a gente numa situação muito confortável para qualquer solavanco que tenha aí na economia. Em relação à carteira, né, dentro dos FDICs, dentro até dos high grades, a gente continua fora de varejo, a gente continua fora de agronegócio, né? A gente está vendo aí que a coisa tá um pouco mais agressiva nesse mercado. Também não estamos entrando aí em nada imobiliário nesse momento, tá? Então, de novo, né, a mesma incerteza que os empresários têm, a gente entra aqui no crédito fundamentalista, tá? Principalmente ativos de high grade, de curto prazo. A gente está com uma duration nas carteiras bastante baixa, sempre olhando para isso de novo, entendendo e dentro da nossa cabeça e da nossa perspectiva aqui, né, visão em 1008, que eventualmente no começo do ano a gente pode ter algum evento que vai dar, que vai provocar uma abertura nas curvas, tá? Pontos fracos para o nosso mercado, tá? E aí entra de novo no ponto do crédito em geral. Muita liquidez, tá? Muita liquidez está provocando uma queda nos prêmios de crédito, e agora essa queda nos prêmios de crédito começou a afetar também os FDICs, tá? As cotas sêniores dos FDICs. A gente já vê FDICs aí emitindo cotas a 2,25, querendo emitir cotas a 2,5, o que para a gente representa um retorno bastante baixo. Então, isso está prejudicando um pouco na questão da originação, né? Por isso a gente está até trabalhando e concentrando, às vezes, um pouco mais aqui dentro de casa, porque é onde a gente consegue aí um preço justo com os nossos parceiros aqui, com as consultoras parceiras, né? Mas isso é uma coisa que deve acontecer aí enquanto a gente tiver o CDI alto, né? Nossa expectativa é que a liquidez para esse mercado fosse cair para o fim do ano, porque lá atrás, no início do ano, a gente esperava uma queda na curva de juros, de repente esse mercado inverteu e a gente agora imagina que essa renda fixa vai continuar alta aí até pelo menos o final do ano que vem. Então, em termos de percentual do CDI, que é o que o investidor gosta de olhar, os fundos eles vão entregar uma rentabilidade um pouco menor, mas quando a gente olha na rentabilidade nominal, ali na rentabilidade absoluta, a gente está surfando aí uma onda, principalmente nesses fundos com pouca volatilidade, estão surfando uma onda aí de uma rentabilidade, de um retorno muito bom na carteira dos investidores, tá?
O que a gente acha? Esse mercado de crédito ele é cíclico, tá? Principalmente quando a gente trabalha em high grades, sem aquela pulverização gigante e em cotas de FDICs, tá? Então, eventualmente, essa liquidez para esse mercado acaba caindo. Quando já a curva de juros começar a apontar para baixo, tiver uma sinalização de que esse juros começa a cair, o fluxo de dinheiro começa a migrar para outros mercados e a gente aí vai ter um percentual do CDI relativo nas carteiras tendo aí a sua majoração. Tá? Então, dentro dessas características, eu acho que essa é a posição de mercado. Para o fim do ano, né, os fundos DN8 vão se manter aí bastante conservadores. A gente vai reforçar a caixa, vamos passar o ano com caixa alta. Se, né, dentro das expectativas, acontecer o que a gente acha que deve acontecer para o começo do ano, esse caixa alto vai suportar aí boas oportunidades no começo do ano que vem. Então, mesmo as carteiras aí rendendo acima do CDI, com uma rentabilidade boa, a gente ainda vai segurar a caixa visando tanto oportunidade quanto qualquer estresse de crédito que resulte aí em um aumento de resgate ou liquidez por conta de parte sistêmica, tá? Então, a gente prefere se manter aí conservador, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, com relação, né, ao crédito aos empresários, o que é a cabeça, né? O que a gente pode dar até de conselho aí para os alocadores que estão aí nos ouvindo e com relação aos empresários, qual é o sentimento aí que a gente pode passar para os empresários sobre cenário de juros, cenário de crédito? Vamos lá. O cenário de juros, ele é um cenário hoje que não incerto, né? Está dado que a gente está com uma taxa de juros alta, que deve subir ainda mais uns bips aí nas próximas reuniões, né? Mas é entender um pouco qual vai ser a cabeça do Galípolo quando ele, né, realmente assumir aí no ano que vem. Ele vai ser pró-governo e vai botar a taxa de juros para baixo, ou ele vai ser pró-mercado e vai precificar isso da forma como o mercado entende que seja correto, né? A gente está vendo aí uma mudança significativa no governo dos Estados Unidos, onde vai se trabalhar um protecionismo econômico dentro do próprio país, né? Então, isso acaba gerando aí efeitos econômicos que, para o mercado e para a gente aqui, a gente acredita que essa taxa não deva cair, né? A gente vê um câmbio alto, né? Que a gente vê aí uma inflação com riscos aí de uma subida mais alta. Para o empresário, né? É difícil e é o que a gente já está bem, né? A gente vê as empresas hoje com a capacidade praticamente tomada, né? Nas indústrias, o pessoal rodando acima de 85% de capacidade. O que está faltando, né? Porque a economia interna ela está voando, a gente vê o movimento está muito forte. O que está faltando? Investimento em capex, né? Investimento em máquina, investimento em crescimento de empresa para você impulsionar e impulsionar também aí o mercado de crédito. Essa insegurança do que vai acontecer no país no ano que vem, se a taxa sobe, se a taxa cai, é algo que impede o empresário de tomar linhas de crédito de mais longo prazo, né? Com essa falta de investimento, isso acaba também trazendo menor oferta de crédito para o mercado, onde a liquidez dos investidores com essa falta de oferta acaba pressionando muito esses spreads de crédito. Quanto a recuperações judiciais, a gente entende que a pequena e média empresa, esse movimento de recuperações judiciais alta na pequena e média empresa, ele vai continuar acontecendo. Por quê? A pequena e média empresa é a que mais sofre com a questão da alta dos juros, né? São sempre empresas que trabalham muito com a parte de gestão de capital de curto prazo, muito capital de giro, essa necessidade do capital de giro, e acabam sofrendo muito com essas taxas. Então, na cabeça do empresário, é assim, vamos pedir uma RJ, mesmo às vezes sem a necessidade de, né? Mas só para ter 180 dias e começar a ter um norte. Renegocia esse passivo a uma taxa mais baixa com os credores, né? E fica 180 dias sem pagar ninguém, né? Renegociando. E lá na frente a gente vê qual é a perspectiva para ver o que a gente faz. Então, existe na cabeça do empresário uma insegurança muito grande e um amuleto
que é a recuperação judicial, que hoje em dia não é mais uma coisa mal falada. Então, a gente vê vários FDICs aqui que tem empresas que pedem RJ, né? Tem uma lista que circula aí nos grupos de FDICs que muitas empresas aí recebem todo dia um monte de RJ. Só que quando o FDIC está nessa RJ como credor, geralmente a gente olha, a gente liga para o FDIC, ele já ligou para o dono da empresa, ele já renegociou, ele vai continuar dando crédito porque não é algo que a empresa quebrou. Antigamente uma RJ era sinônimo de que a empresa quebrou. O cara não tinha mais acesso a crédito. Hoje isso mudou. Não necessariamente a empresa pede uma RJ porque ela está quebrada. O high grade está fazendo o quê? Ele emite novas debêntures, novos papéis com uma taxa bem menor, aproveitando a liquidez do mercado, o fluxo de dinheiro para quê? Para reperfilar a dívida. Está pagando dívida cara no passado. O médio empresário e o pequeno, eles não têm essa possibilidade. Então, ele usa a RJ como um reperfilamento de passivo. Né? Então, assim, a gente pode esperar um primeiro semestre aí bastante agressivo nesse aspecto, tá? Aqui no Brasil até uma inversão até de um pouco de valor, né? Quando o empresário é um bom pagador, ele recebe menos desconto. Quando ele é mau pagador, ele recebe mais desconto através de uma RJ. Então, é um mecanismo que foi criado aqui, né? E que ainda continua sendo usado, né? Então, mas eu acho que hoje é legal você comentar, Michel, tem muitos especialistas, inclusive, em entrar nessas empresas, né? Que chamamos hoje de consultores também, né? A gente trabalha, né? Tem algumas empresas que já prestam isso, junto com os advogados, provavelmente, mas consultores que são especializados em reestruturação de dívida daquela empresa. Né? Sim, virou uma indústria. Uma indústria. Hoje é a indústria da consultoria, né? Porque essas empresas elas acabam recebendo a sua remuneração, né, sobre um percentual de dívidas e de taxas que eles conseguem botar para baixo, de dívidas que eles renegociam e de novas captações. Né? É muito engraçado, porque a gente sabe aqui, como a gente tem a gestão de 34 FDICs e são FDICs grandes, a gente sabe quando uma empresa está com um consultor. Porque como a gente analisa o crédito de todas as empresas que são cadastradas nos FDICs, de repente, num período de 2 dias, 6 FDICs estão cadastrando uma empresa nova, a mesma empresa. A gente já liga lá e fala qual é o consultor que está nessa empresa. Então, a gente consegue ver esse movimento. É uma indústria em que essas consultorias, que não tem nada a ver com as consultorias dos FDICs, tá? Essas consultorias empresariais que entram nas empresas, junto com os advogados, o processo de recuperação judicial e de consultoria é um processo muito rentável para essa turma. Né? Então, eles entram naquele discurso de nós vamos ajudar a empresa, e acabam sangrando, às vezes, até mais a empresa. De novo, tem consultores que são muito bons, que a gente conhece. Só que, como toda indústria, você tem o lado Jedi e o lado negro da força. A gente só fica de olho aqui para que o lado negro não cresça mais do que o lado bonzinho. Então, é mais ou menos essa analogia que a gente Mas é uma forma de resolver, né? Se tiver bons consultores, teoricamente, né, que ajudam nas RJs, teoricamente porque normalmente o empresário precisa, né? Muitas vezes de ajuda financeira. Não só financeira, mas de reestruturação financeira. Muitas vezes ele não sabe como fazer. Ele não sabe como negociar. E esse cara é uma espécie de especialista em negociação. Né? São pessoas que saíram de bancos, de porte. Então, tem alguma experiência para passar para o empresário. Com certeza. Então, assim, eu acho que isso é um pouco êxito das perspectivas que a gente tem. De novo, fechando o ano bastante tranquilos, com a carteira bastante conservadora, olhando muito aí para o que deve acontecer. De novo, a gente, ano que vem, tem muitas mudanças, a gente tem ainda incertezas em cenário geopolítico, a gente está falando aí de China, Rússia, Oriente Médio, preço de petróleo, a questão das medidas políticas aí da perspectiva político-econômica dos Estados Unidos, que devem movimentar aí bastante o primeiro semestre. Tá? Então, isso deve trazer uma volatilidade. Olhando bastante aí para a questão da inflação e curva de juros no Brasil, pelas novas políticas aí que o governo está demorando
para soltar o que vai fazer, para ver se vai cortar gasto, se não vai. A gente já conhece, a gente sabe que não deve cortar muito gasto, né? Esse governo, um governo gastão, a gente já entende que não deve. Então, assim, teremos um ano aí, um início de ano aí com bastante aventura aí, bastante volátil. Você comentando isso, né, lá atrás, a gente chegou a conversar sobre uma possível ajuda, né, um FGI da vida que aconteceu no governo anterior, e esse governo não trouxe muita coisa, né, taxa de juros muito alta, eles ficaram esperando, e não trouxeram nenhuma ajuda para o pequeno e médio empresário, né? Você acha que você viu algum movimento nesse sentido? Teve uma nova rodada, mas assim, como as empresas acabaram tomando, poucas empresas acabaram tomando, né? Isso também ajudou um pouco, porque esse movimento grande de recuperação judicial ele aconteceu porque nessas dívidas de FGI, nesses repasses de FGI do BNDES pelos bancos, né? Existia lá naquelas letras pequenas de que essas dívidas elas só poderiam ser renegociadas com a FGI se fosse em âmbito judicial. Então, assim, antes do banco entrar com execução judicial, porque obviamente o empresário não pagou achando que dívida subsidiada não precisa pagar, antes do empresário do banco executar a dívida, o empresário está pedindo recuperação judicial. E é por isso, para discutir justamente o alongamento do prazo dessas dívidas. E é por isso ajuda também a esse movimento recorde de empresas em RJ que a gente está vendo. A gente está vendo empresas que não necessitam, chega para a gente aqui empresas que têm 15 milhões de reais de dívida pedindo recuperação judicial, numa empresa que fatura 150 milhões por ano. Então, claramente a gente enxerga que está fazendo parte aí de um movimento de reperfilamento em cima de taxa, tá? Então, isso acaba deixando a gente até tranquilo, por mais que a gente tome um susto, às vezes, que essas empresas apareçam em FDICs, que a gente tenha gestão ou que a gente invista, mas é melhor isso do que simplesmente o cara pedir uma RJ porque quebrou, entendeu? Então, a gente acompanha bastante aí a liquidez no pós-RJ, nos acordos, na recuperação dos créditos, e está acontecendo, tá? Tanto é que a gente enxerga aqui o retorno das cotas subordinadas aí positivo, né? Nenhum solavanco grande aí que gere preocupação, tá? Bom, gente, eu acho que era um pouco disso. Se tiverem alguma dúvida, quiserem, né, questionar alguma coisa, estamos à disposição. Também, né, acho que queria deixar um recado aí para vocês, né? Hoje é o penúltimo call aí mensal, né? Então a gente vai ter aí do de dezembro, né, na segunda semana. E assim, acredito, né, que a empresa, né, M8 segue, né, e passo isso para vocês também, segue na mesma rotina de sempre, uma agenda semanal uma rotina, uma agenda semanal muito assídua para manter os investimentos aí de todos os clientes, né, e de toda a nossa base aí de investidores, né, muito bem orientada, né, a gente é orientado por resultados, mas também por conservadorismo, tá? Então, queria deixar esse recado, depois a gente traz aí no próximo recado de final de ano, né? Mas queria agradecer também e acredito que, né, o retorno aí vem sendo justificado aí com o crescimento dos fundos. A gente está muito satisfeito também, né, com a participação de vocês, né, nessa agenda aí, né? A gente faz, obviamente, várias agendas individuais, né, com diversos parceiros, mas agradeço demais a participação de todos hoje e a gente vai depois para o próximo, último do ano aí, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai mandar essa gravação aqui por e-mail depois, se vocês quiserem passar para alguém do time, que não pode assistir hoje, né? E junto com isso, a apresentação aí dos fundos completa. E é isso, agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, gente.